Sobre os princípios intermediários financeiros. Banco múltiplo é a instituição financeira privada ou pública que realiza operações ativas, passivas e acessórias de diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras: comercial e de investimento e ou do desenvolvimento do crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito. Financiamento de investimento. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com no mínimo de 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento, e ser organizada sob a forma de sociedade anônima. De sua denominação social deve constar a expressão banco. O banco comercial pode ser uma instituição financeira, privada ou pública, tem como objetivo principal proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para financiar o curto e médio prazo, o comércio e a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas, a captação de depósitos à vista e livremente movimentais, e a atividade típica do banco comercial deve ser instituído sob forma de sociedade anônima e de sua denominação social deve constar a expressão banco. Banco de investimento é uma instituição financeira privada especializada em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento de atividades produtivas, para suprimento de capital fixo e de giro e na administração de recursos terceiros. Não é permitida a captação de depósitos à vista e deve ser constituída sob forma de sociedade anônima e adotar obrigatoriamente em sua denominação social a expressão banco de investimento. O importante disso aqui é que o banco comercial deve ser instituído de forma de sociedade anônima, o banco de investimento deve ser constituído de forma de sociedade anônima e adotar obrigatoriamente sua denominação social, a expressão banco de investimento, e a mesma coisa nos outros também. A sua denominação social deve constar a expressão banco. Do Banco de Desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo princípio proporcionar suprimento oportuno e adequado aos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazo de programas e projetos que visam promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. As operações passivas são depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoráticas de debêntures e de títulos de desenvolvimento econômico. As operações ativas são empréstimos e financiamentos dirigidos prioritariamente ao setor privado. Devem ser constituído sob a forma da sociedade econômica com sede na capital do Estado, que detiver o seu controle acionário, devendo adotar obrigatória privativamente em sua denominação social a expressão Banco de Desenvolvimento, seguida em nome do Estado em que tenha sede BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, empresa pública federal, é hoje o principal instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, em uma política que inclui as dimensões sociais, regional e ambiental. Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES tem dedicado um apoio à agricultura, indústria, infraestrutura comercial e serviços, oferecendo condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, outros intermediários financeiros e econômicos. Caixas econômicas também captam depósitos à vista de depósitos à poupança e atuam mais fortemente no crédito habitacional. Sobre os bancos de câmbio. Os bancos de câmbio são instituições financeiras autorizadas a realizar, sem restrições, operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de câmbio, como financiamento à exportação, de importação e adiantamento sobre contratos de câmbio e ainda receber depósitos em contas em remuneração não movimentadas por cheque ou por meio eletrônico de titular, cujos recursos sejam destinados à realização das operações acima citadas. Na denominação dessas instituições deve constar a expressão banco de câmbio. As agências de fomento. As agências de fomento têm como objeto social a concessão de financiamento de caixa fixo e giro associado a projetos na unidade de federação onde tenham sede. Devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima do capital fechado e estar sob o controle da unidade de federação, sendo que cada unidade só pode constituir uma agência. Tais entidades têm status de instituição financeira, mas não podem captar recursos junto ao público e recorrer ao desconto, ter conta de reserva no Banco Central, contratar depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou de depositária e nem ter participação societária em outras instituições financeiras. Da sua denominação social deve constar a expressão agência de fomento, acrescida a indicação da unidade de federação controladora e é vedada a sua transformação em qualquer outro tipo de instituição integrante do sistema financeiro nacional. As agências de fomento devem constar
constituir e manter permanentemente fundo de liquidez equivalente no mínimo de 10% do valor de suas obrigações a ser integralmente aplicado nos títulos públicos federais. Companhias hipotecárias. As companhias hipotecárias são instituições financeiras constituídas sob forma de sociedade anônima que têm por objeto social conceder financiamento destinados à produção, reforma ou comercialização de imóveis residenciais ou comerciais, aos quais não se aplicam as normas do Sistema Financeiro de Habitação, o CFH. Bancos comerciais, cooperativos e cooperativos de crédito são voltados para a concessão de créditos e prestação de serviços bancários aos cooperadores, quase sempre produtores rurais, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimos, e são também voltados ao crédito habitacional, sociedades de crédito e financiamento, direcionadas para o crédito ao consumidor e a empresas corretoras, distribuidores com atuação centrada nos mercados de câmbio, títulos públicos e privados, valores mobiliários, mercadorias e futuros. Sociedade de arrecadamento mercantil. Sociedades de arrecadamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente a sua denominação social, a expressão arrendamento mercantil. As operações passivas dessas sociedades são emissão de debêntures de dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Suas operações ativas são constituídas por títulos de dívida pública, cessão de direitos creditórios e, principalmente, por operações de arrendamento mercantil de bens móveis de produção nacional ou estrangeira e bens móveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso próprio do arrendatário. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Essas sociedades da poupança de empréstimos são constituídas sob a forma de sociedade civil, sendo propriedade comum de seus associados, suas operações ativas, e são basicamente direcionadas ao mercado imobiliário e ao sistema financeiro da habitação, CSFH. As operações passivas são constituídas de emissão de letras e cédulas hipotecárias, depósitos de cadernetas de poupança e depósitos interfinanceiros e empréstimos externos. Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas da associação e por isso não recebem rendimentos mais dividendos. Outros intermediários ou auxiliares financeiros são as bolsas de mercadorias de futuros. As bolsas de mercadorias de futuros são associações privadas civis com o objetivo de efetuar o registro e compensação e a liquidação física e financeira das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Para tanto, devem desenvolver, organizar e operacionar um mercado de derivativos livres e transparentes que proporcione aos agentes econômicos a oportunidade de efetuarem operações de hedging, proteção anti-flutuações de preço das commodities agropecuárias, índices de taxa de juros, moedas metais, bem como de todo e qualquer instrumento ou variável macroeconômica cuja incerteza de preço no futuro possa influenciar negativamente suas atividades, possuem autonomia financeira, patrimonial e administrativa e são fiscalizadas pela Comissão de Valores Imobiliários, BMF e BF Bovespa, Bolsa de Valores